O Rio de Janeiro sempre foi palco de momentos históricos importantes da nossa trajetória colonial. Essa história, muitas vezes, pode ser contada pelas estruturas, pela materialidade, pela arqueologia. Os vestígios nos contam muito. Uma parte dessa história se encontra em Madureira, nas ruínas do antigo forte de Nossa Senhora da Glória do Campinho. A Alaska foi procurada em julho de 2018 para realizar prospecções na área adquirida pela Tenda para a construção de edifícios para o programa Minha Casa Minha Vida. Vista a proximidade com o sítio Forte do Campinho, anexo à área do empreendimento, se imaginou que estruturas associadas poderiam ser encontradas. E de fato foram. Surgiu assim o desenvolvimento de um programa de gestão do patrimônio arqueológico, de modo que se valorasse o que seria preservado e o que seria coletado para futuros estudos. O Forte do Campinho ele foi construído num contexto de preocupação tanto da coroa portuguesa quanto da população do Rio de Janeiro. Mas o Forte do Campinho, como é que ele surge na historiografia brasileira? Em 1822, com a proclamação da independência do Brasil, Dom João VI volta, para Portugal. E fica aí uma preocupação dos brasileiros de se Portugal retornaria a essa ideia de fazer uma retomada da colônia. Desde a invasão dos corsários franceses no início do século XVIII, ficou uma aura de preocupação, porque o ataque tinha sido feito pelo interior e foi bem sucedido. Então, a coroa portuguesa já começou a conceder um conjunto de fortificações defensivas. E é nesse contexto que foi criado o Forte de Nossa Senhora da Glória do Campinho, ou como ficou conhecido como Forte do Campinho. Surgiu então um projeto de se fazer 17 fortes de terra, que na época era a mais nova tecnologia, Desses 17 fortes projetados, apenas o Forte do Campinho foi realizado aqui no Rio de Janeiro. Então, ele surge como uma proteção a uma possível retomada, uma possível tentativa de retomada da colonização do Brasil por Portugal. Ele começou a ser construído em 1821, a documentação fala em 1822 até 1824. Quando ele ficou pronto. Ele foi um forte de proporções razoáveis, tinha 9 redentes de proteção, artilharia, e ele foi desenhado em torno para comportar 800 homens ao todo. E temos um registro dele, com imagens, inclusive um desenho da Maria Grã, que era amiga da família brasileira, da família imperial. Esse registro existe, era um forte muito bonito, estrelado, E ele tinha essa tecnologia de forte de terra, ou seja, essa bala de canhão, ela, a princípio, ela adentraria pelas paredes do forte sem derrubar o forte. É interessante você olhar que pela localização dele, ali na entrada do Rio de Janeiro, ele está muito bem localizado do ponto de vista geográfico. É uma passagem muito precisa ali. A sua localização e também a sua posição na paisagem sobre um outeiro, o que garantia a proteção daquele local. Só que ele ficou em atividade só até 1831, um período curto, até a saída de Dom Pedro, o retorno dele a Portugal. Em 1850, esse forte ele tinha uma sentinela que era mantida lá, mas ele virou um campo de criação de animais. Tem uma coisa muito interessante, porque todas as construções, as edificações do forte dessa época, elas correspondem à arquitetura da Revolução Industrial. Então, o grande patrimônio bacana, o patrimônio bonito do Forte do Campinho são os alojamentos. É tudo muito, muito interessante, muito bonito. Posteriormente, ele passou a ser sede do Laboratório Pirotécnico. Ele passou também a ser uma fábrica de munições que foi muito utilizado durante a Guerra do Paraguai. E, posteriormente, esse laboratório fechou, ele foi encerrado em 1902. Por todo o século XX, até ser definitivamente encerrado, ele atuou como um quartel na região. Ele se tornou, então, uma área militar do Exército Brasileiro. E depois vieram outros regimentos e tantos outros, e lá por volta de
1950, ele recebe o regimento de reconhecimento mecanizado, né? Então aquela área, ela se torna uma área militar desde sempre. Eu servi quartel aqui em 1983, né? Eu fui soldado durante 3 anos. Eu fui soldado, enganjei, cheguei a reenganjar, cheguei a fazer um curso de cabo, mas depois eu saí, não dei continuidade. Aqui era o 15º Regimento de Cavalaria Mecanizado, entendeu? Então aqui era o quartel de reconhecimento. Como eu lembro na época que a gente fazia, era quartel de reconhecimento. Então aqui a gente fazia alguns treinamentos de acordo com o tipo de quartel que a gente servia aqui. Mudou muito, mudou tudo, que está tudo quebrado, não tem nada. Aqui os alojamentos, a estrutura, tudo que tinha aqui, acabou. Entendeu? A única coisa que restou é aquela estrutura que está ali que o senhor já percebeu, que é o paiol. As outras estruturas, a maioria é refeitório e tem um comando geral, que é aquela sala maior lá, o comando geral, e em volta ali era tudo refeitório. Eu servi o quartel aqui em 1983. Até porque não tem nada aqui. Aqui era tudo estrutura, garagem. Então tinha muita coisa, entendeu? Aqui eram 4 esquadrões. Era muito bem arrumado. Aqui era tudo limpo, isso aqui era bonito, né? Tem alguma foto ali, dá pra ver um pedacinho da entrada lá, daquela escadaria que sobe. Era um quartel muito bonito, assim, na época. Era a estrada que a gente usava normalmente. Como tinha muitas outras que não existem mais, aqui mesmo. Isso aqui era tudo quartel, essa área aqui que tem um mercado do lado. Aqui para trás ainda tinha mais rua, lá do outro lado. Quer dizer, olhando para hoje, tu nem enxerga mais praticamente nada do que tinha aqui no quartel, tá totalmente diferente. O paiol, o que eu lembro, no tempo que a gente serviu o quartel, era uma área restrita e fechada, então a gente não entrava lá dentro. A gente que era soldado não tinha acesso ao paiol. A gente sabe que aquela estrutura aí que eu servi o quartel, que eu sei que ali era o paiol. Mas a gente não tinha acesso lá dentro, aquilo ali era um lugar reservado, ninguém tinha acesso. No final do século XX, uma negociação qualquer do Exército, uma mudança de terrenos que levou esse terreno a ficar disponível para ser vendido para outros usos, né? Isso foi uma confusão, gerou uma confusão muito grande, porque a cidade do Rio de Janeiro ficou muito preocupada. O Forte do Campinho é um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, o que fazer com todos os terrenos em volta seria disponibilizar os terrenos em volta para construções, mas obrigatoriamente ter-se-ia que fazer do Forte do Campinho um espaço público, um espaço cultural para a cidade. Isso sempre esteve em todos os projetos da cidade em relação a qualquer empreendimento em relação ao espaço do Forte do Campinho. Bom, aqui entra o Instituto de Arqueologia Brasileira. Em 2009, então, o Walmart queria fazer uma loja ali. Então, nesse momento, o IAB foi contratado para fazer a arqueologia. E essa arqueologia ela foi feita em 4 fases. A prospecção inicial, que foi a prospecção extensiva. O segundo momento, que foi a escavação do local onde seria instalado o supermercado, especificamente. O terceiro momento, que foi nessa negociação, quando fizemos a prospecção de todos os terrenos em torno do forte, e inclusive também do morro, né, do forte. E o quarto momento, que foi o monitoramento para a demolição dos galpões. Todo o material coletado está aqui no Instituto de Arqueologia Brasileira e disponível para pesquisa, né? As etapas arqueológicas que a Alaska teve, que foram etapas de prospecção, vindas de um relatório de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico, um AIPA, subsequente para uma etapa de resgate, de salvamento arqueológico das estruturas, onde foram avaliadas as estruturas existentes no terreno, onde foram identificadas mais de 50 estruturas, entre canaletas, entre calçamentos, muros e entre outras estruturas que foram identificadas. E uma etapa de monitoramento arqueológico. Nós estamos fazendo a pesquisa arqueológica no caso do Forte do Campinho, aqui no Rio de Janeiro. Essa pesquisa está sendo efetuada por 2 arqueólogos e 4 ajudantes. Nós estamos hoje no 11º dia de pesquisa e ainda teremos aproximadamente outros 2.
Durante esse tempo nós encontramos algumas estruturas arqueológicas, isso é, 2 tipos de pavimento, um mais antigo que é conhecido como pé de moleque e um pavimento um pouco mais recente que é calçado com paralelepípedos. Aqui nós estamos estudando um calçamento que está relacionado ao início do forte, ao início do século XIX, provavelmente ainda em 1822, quando essa edificação começou a ser construída. O nome desse pavimento é pé de moleque, e esse nome ele é relacionado ao doce típico de amendoim que é popular em todo o Brasil. Esse pavimento ele foi construído com blocos de rocha, blocos de gneiss, onde nós conseguimos perceber no topo essa superfície lisa, que é própria para rodagem, para circulação de pessoas, e na parte inferior nós vemos uma porção pontiforme, né? Esse tipo de porção, essa porção pontiforme, ela está relacionada a uma melhor morfologia para o ato de fixar esses blocos de rocha no chão. Isso é, os calceteiros batiam na superfície e melhor fixavam esses blocos. Aqui também nós temos algumas unidades deste bloco que desabaram ao longo dos tempos e nos permite fazer essa análise melhor. Aqui nós podemos perceber a superfície lisa da área de circulação e abaixo, na porção distal, a parte onde essas unidades eram fixadas ao chão. Ao longo do monitoramento, também uma outra atividade foi desenvolvida, que foi a atividade de desmonte do calçamento pé de moleque, que é o calçamento originário da primeira metade do século XIX e é associado à construção original do forte. A abordagem que foi realizada para o desmonte deste calçamento foi solicitada pelo IPHAN, que consistia na numeração do calçamento de cada uma das pedras, assim como a fotografia dessas pedras e o particionamento do calçamento em quadras, para que este calçamento pudesse ser futuramente remontado. Interessantemente, encontramos bens móveis, vários materiais arqueológicos sob o calçamento, visto que a maior parte do terreno teve múltiplas ocupações, várias partes foram mexidas ao longo dos séculos, com reformas, com alterações. Este material que estava sob o calçamento era um material que a gente podia realmente marcar a data deles e poder falar assim, olha, esse material está realmente parado aqui desde o século XIX. Ele foi lacrado ali embaixo no momento que as pedras foram colocadas. Ao longo dessa pesquisa nós encontramos poucos materiais móveis, entre eles alguns fragmentos de louça, alguns fragmentos de metais e também alguns projéteis que provavelmente estão relacionados à própria utilização aqui do forte durante o seu período enquanto quartel. Esses materiais posteriormente eles ficarão sob a guarda do Instituto de Arqueologia Brasileira, o IAB, que fica localizado no município de Belford Roxo, aqui no Rio de Janeiro. A pesquisa arqueológica está relacionada ao licenciamento ambiental para a construção de 2 prédios residenciais, que serão construídos aqui relacionados ao projeto Minha Casa Minha Vida. Quanto a dificuldades que nós tivemos para efetuar a nossa pesquisa, o primeiro obstáculo foi a cobertura vegetal. Boa parte da área em que hoje nós estamos trabalhando, que está bastante limpa, nós conseguimos ter alta visibilidade, ela estava coberta por uma vegetação rasteira bastante alta. O empreendimento, que será realizado na área pesquisada, é de responsabilidade da empresa Tenda Negócios Imobiliários, consistindo na implantação de 2 condomínios residenciais, de edifícios para habitação popular do programa Minha Casa Minha Vida, composto de 1.000 unidades habitacionais, 28 blocos, guaritas e uma área de lazer, numa área total de aproximadamente 28.000 metros quadrados. É importante, a gente citar que o nosso empreendimento de habitação social vai realizar o sonho de 998 famílias, que vão ser vizinhas dessa área do Forte do Campinho, que foi doada à prefeitura. E esse movimento de doação vai proporcionar uma ocupação, provavelmente um desenvolvimento de algum projeto ali para a área. Já tinha algumas secretarias interessadas, chegamos a conversar com a Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, e todas se mostraram interessadas no imóvel e vai poder ter um vizinho interessante, Todos os nossos clientes vão estar bem próximos ali de um pouquinho mais da nossa história. Essa doação para o poder público vai com certeza dar uma utilidade mais interessante e desenvolver mais aquela área ali, uma região tão demandada da Zona Norte do Rio.
A arqueologia em ambientes urbanos, principalmente no âmbito do licenciamento ambiental, sempre apresentam a dualidade entre o antigo e o novo, entre o passado e o futuro. A nossa pesquisa se voltou em tentar preservar ao máximo o patrimônio da área, colaborando para a produção e a divulgação do conhecimento obtido através da arqueologia. Mesmo com o desmonte das estruturas, todas foram documentadas e outras poderão até ser remontadas no futuro. Mostramos assim que pode existir um equilíbrio entre preservação do patrimônio e a expansão urbana, ressignificando espaços e disseminando conhecimento.